Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um Mitos Logos Debate. É uma atividade desenvolvida pelo grupo de pesquisa Mitos Logos, Imaginário e Parcerias de Conhecimento, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos uma convidada mais que especial, a nossa querida professora Daniele Pita, uma referência nos estudos do imaginário. Para nós é uma alegria poder contar com a presença e a partilha aqui da professora Daniele. Mas antes de nós passarmos a palavra para a professora Daniele, nós vamos aqui ler rapidamente um breve resumo da trajetória acadêmica da professora. A professora Daniele Pita tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Grenoble III e doutorado em Ciências Humanas também pela Universidade de Grenoble III, com orientação do professor Gilbert Durand, e pós-doutorado na Paris V. Atualmente, ela é professora aposentada do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, membro do escritório diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Imaginário, CRI2I, sediado em Cluj, na Romênia, e vice-presidente da Associação dos Amigos de Gilbert Durand, sediada em Chambéry, França. É vice-presidente do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre o Imaginário, da UFPE, presidente da Associação Ilê Ceti do Imaginário, Recife. A professora Daniele tem experiência na área de antropologia, com ênfase em antropologia do imaginário, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos do imaginário, simbolismo, mito e arte. Para nós, professora, é uma alegria poder contar com a sua presença, certo? Agora nós vamos apresentar o PowerPoint que a professora socializou conosco. Professora, e agora a palavra está com a senhora, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar conosco. Bem, eu é que agradeço, né? Agradeço demais o convite recebido e é uma honra, claro, participar das atividades do Mito Logos, o qual parabenizo, né, pelo vigor que caracteriza o vigor das pesquisas e a pertinência das atividades. Meus parabéns a todo o grupo de vocês. E meus agradecimentos aos professores Ana Laudelina, Carla Souza e Osaías Batista, com os quais estive em contato, ressaltando o já longo e rico intercâmbio com a professora Laudelina. Tantos anos, não é, que acabamos de citar agora, 2013, não é? E não foi nem o começo, antes disso, tinha os ciclos do imaginário também. Recordo com alegria minha ida a Natal e os momentos de intercâmbio que tivemos em 2013 e que continuam, não é, até hoje. Deixa eu ver se eu acho vocês de volta. Pronto, achei. Então, eu não me ative muito ao tempo, e eu vou fazendo alguns comentários e eu posso prolongar depois, não é, no debate. E eu quero dizer que essa minha apresentação é em homenagem aos 100 anos de Gilbert Durand, né? Este ano todo nós comemoramos nos diversos centros do imaginário esses 100 anos de nascimento. Queríamos muito que ele estivesse aqui com a gente, não é mais? Sei lá, vi. Pronto. Então, na verdade, eu vou falar um pouco a respeito da teoria do Durand no Brasil, porque foi uma coisa que eu apresentei no encontro que teve em homenagem ao Gilbert Durand, lá na Sorbonne, organizado pelo Gilbert Durand, pelo Michel Maffezoli. E então eu peguei alguns dos aspectos que eu desenvolvi lá e vou tentar
conversar com vocês a respeito. Mas vamos ver que tempo isso vai levar. Então, pronto, pode ir adiante uns slides. Oi. Não passou, peraí. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se... É uma janela, né? Então, vamos ver, será que vai... Será que chegou? Vocês conseguem visualizar aí? Chegou. Ainda aqui, ó. Sim. Pronto. Aí só para fazer um teste, só um minuto, gente. Já está aí. Passa para vocês. Agora Está sim. aí. Ah, sim. Pronto. Pronto. Posso Perfeito. falar, então? Posso falar? Pode. Pronto. Então, veja bem, eu fiquei sabendo já aqui na Europa que os dois países que mais trabalham com a teoria de Gilbert Durand não toca a França, não. São a Romênia e o Brasil. Não é? E então a gente sempre se pergunta por que a teoria de Durand pegou tão bem no Brasil, enquanto o resto da América Latina trabalha com Castoriadis, não é? Claro que eu acho que eu tive algum papel nessa divulgação, mas mesmo assim, supõe-se, eu acredito que existe uma coerência entre a maneira de ser do brasileiro e as propostas do Gilbert Durand. Veja bem que quando eu falo do brasileiro, é muito complicado, né? Vocês bem sabem. Tem comentários que surgiram recentemente dizendo agora estamos vendo a verdadeira face do Brasil. Eu discordo completamente. Todos nós sabemos que tanto no indivíduo como na cultura existem várias dimensões, umas boas, umas ruins, e a orientação política pode trazer à vista o lado bom e o lado ruim. Então, não é a cara do Brasil, não, essa cara ruim que está agora, não. É um dos aspectos que foi, infelizmente, valorizado. Bom, então, aonde mais tem repercussão a teoria do Durand? Na Romênia e no Brasil. E eu tive, então, essa ideia de perguntar para os diversos grupos de estudo sobre o imaginário por que eles utilizavam a teoria do Durand, o que eles achavam essencial na teoria do Durand. E é um pouco, então, são essas respostas que eu trago aqui para vocês e que a gente pode comentar. Então, hoje, né, que eu digo em novembro de 2021, no Lattes em PQ, a gente encontra 65 grupos de pesquisa sobre imaginário. Isso varia muito, não é? Um mês atrás eram 70, depois volta para 65, depois vai para 72, enfim. Tem uns que fecham, outros que abrem, mas vamos ficar com essa média aí de 65 grupos do imaginário espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, é um vigor bem grande, né? 182 linhas de pesquisa sobre o imaginário e 248 palavras-chave dos grupos. Então, tem grupos que não são do imaginário, mas trabalham com o imaginário, não é? E somando tudo, a gente vê o quanto os estudos do imaginário estão em vigor. E, no caso do Recife, não é? Onde eu fundei o primeiro centro de estudo sobre o imaginário, em 74, nós tínhamos, então, reuniões às terças-feiras para debater sobre o imaginário, interdisciplinar, claro, essas reuniões, onde vinham 4, 5 pessoas. Esse grupo existe até hoje, não é? Continuamos nos reunindo toda terça-feira, agora de maneira virtual. E com pessoas... virou um grupo internacional, né? Tem gente
de vários países que participam dessas reuniões semanais. Pode passar. Então, a questão colocada nos grupos foi essa: o que é considerado primordial na obra durandiana? Eu coloquei aqui a imagem de Exu, que Exu é que abre os caminhos, não é? Dentro da cultura iorubá, dentro do candomblé. E existe um trabalho bem interessante de Roger Bastide, mostrando como Exu, que na origem era assim como está aí na imagem, e que o cristianismo depois amputou do seu membro, não é? Que seria relacionado para o cristianismo ao pecado. Aí virou outra imagem. Mas esse é o Exu original, abrindo o nosso contato, abrindo os caminhos do nosso intercâmbio aqui. Pode passar. Pronto. Então, uma das respostas quase unânime, não é, dos centros do imaginário, dos grupos de estudo do imaginário, foi que o mais importante em Durand é a metodologia. Não é? Quando eu coloco metodologia em projetos, quer dizer, agora nem tanto, né, mas antigamente, para a CAPES, CNPq, etc., eles corrigiam, né? Erro de ortografia não é metodologia, mas é metodologia, não é? Porque é um método baseado na presença do mito, na procura, percepção, compreensão dos mitos subjacentes a toda expressão cultural. Eu não vou dar aqui não é toda a explicação, a gente pode ver no debate, mas essa metodologia, e aqui eu coloquei a imagem de Oxalá, que representa a sabedoria, não é? A sabedoria que eu coloco aqui em paralelo com a compreensão mítica das coisas. Então, a mitocrítica, que é um método para se perceber a dimensão mítica presente dentro da expressão artística, por exemplo, tanto na literatura como nas artes plásticas ou em qualquer outro domínio. Eu utilizava particularmente como antropóloga a mitocrítica, fazendo um levantamento dos discursos das pessoas, colocando esses discursos todos, um após o outro, emendados num texto só, para depois delimitar quais eram os temas, que é assim que se faz uma mitocrítica, não é? Primeiro se faz um levantamento dos temas presentes no texto, ou se for o caso das artes plásticas, a mesma coisa, um levantamento dos temas. Em seguida, dentro desses temas, se procuram os mitemas, que são as menores expressões significativas dentro do mito, e esse mitema mostra, então, como é que esse tema se desenvolve. Quais são as matizes desse tema? Se o tema, por exemplo, é a mãe, como é que essa mãe se apresenta? Então, vai ter vários mitemas sobre a mãe protetora, a mãe castradora, a mãe não sei o quê. Então, esses são os mitemas que vão me ajudar a fazer esse levantamento, vai me ajudar a fazer, então, a mitocrítica. O objetivo todo da mitocrítica é encontrar, atrás daquilo que eu estou estudando, dos textos ou das obras, encontrar quais são os mitos presentes e de que forma eles estão presentes. Depois a gente pode conversar muito sobre isso, né? Bom, muito rapidamente, a mita-análise vai dar conta da inserção dessa mitocrítica dentro de um panorama maior, que é o da sociedade, que é o da cultura, aonde o que foi objeto da mitocrítica se coloca. Lembrando sempre, não é, que o símbolo só é significativo dentro de um contexto, dentro do tempo e do espaço bem definido, senão não vai. Então, tanto a mitocrítica como a mita-análise tem que ter, em primeira
o primeiro passo é definir tempo e espaço do qual a gente está falando. Vem depois o AT9. O AT9 é o arquétipo teste de 9 elementos, que foi desenvolvido por Yves Durand, que tem o mesmo nome, mas não é da família do Gilbert Durand, né? Yves Durand, que criou esse teste, que é um teste projetivo, e que trabalha com 9 arquétipos. Até 9 é o teste de 9 arquétipos que são colocados. Ele pode ser aplicado, ele é aplicado individualmente, mas em antropologia a gente utiliza ele a nível cultural. Eu posso depois explicar melhor, se quiserem, do que se trata. E o ATL9, que eu inventei, que é o arquétipo teste do lugar, de 9 elementos. Então, eu retomei o teste do Yves Durand e passei ele para arquitetura e para, como é que se diz? Bem, depois eu encontro a palavra. Então, é um teste que vai utilizar o AT9, mas localizado dentro de um espaço específico, que permite fazer coisas maravilhosas, porque a gente pode fazer, não é, comparações que são apaixonantes. Por exemplo, aplica o ATL9 num bairro de uma cidade, em outro bairro, e a gente vê as diferenças de simbologia, os diferentes mitos que estão atrás dessa simbologia, etc. Para fazer estudos comparados é uma maravilha. Pode passar. Bem, outro ponto que foi citado pelos diversos grupos foi a importância do estabelecimento de um vocabulário comum, porque antes das estruturas antropológicas do imaginário, escrito, não é livro escrito pelo Gilbert Durand, antes disso, muitos autores, muitos cientistas já estudaram o símbolo. Só que o grande problema era a diversidade de significado dado a essas palavras. Por exemplo, o símbolo em Lacan não é o símbolo de Gilbert Durand, que não é o símbolo de Freud, que, enfim, existia uma grande variedade de abordagens diversas que faziam com que as pessoas ficassem confusas. E muita gente reconhece, eu, claro, inclusive, né, a importância do Gilbert Durand ter estabelecido um vocabulário comum, a partir de todas as propostas que já existiam. E ele discute isso no livro, nas estruturas antropológicas, e também em outros livros, né? O Imaginário, que é um livro pequenininho, etc. Então, quais são os principais termos que ele define, não é? Primeiro, o Schema. O Schema é um problema porque a tradução que existe do Gilbert Durand, que é do Helder Godinho, ele traduz Schema por esquema, coisa que presta a uma confusão terrível. Um Schema não é um esquema. Aí, quem for trabalhar com Gilbert Durand, anote aí, porque isso é muito importante. O Schema não é um esquema. Tem um dicionário que chama Lalande, que passa 3 páginas explicando a diferença em francês entre schema e schéma. Schéma é o esquema, mas schema não é. Né? Então, schema, eu pelo menos propus desde sempre manter a palavra schema. Schema é uma intenção de gesto, é uma abstração. Está longe de ser um esquema. Schema é uma intenção de gesto. Por exemplo, o Durand vai falar dos gestos primordiais, que são a tentativa de ficar ereto, da criança pequena, né? Tem o schema do combate, que é a pessoa que fica sempre em pé, com
não é? Cabeça erguida, etc., pronto para a batalha, existe o Shem do aconchego, que é a pessoa, não é? ter gestos de proteção, de harmonia, etc. Esses são... Estou falando desses três aí porque é mais fácil visualizar, mas é para dar uma ideia, mas existem, claro, vários outros Shems. Mas são abstrações, não se representam o Shem. Já o arquétipo, segundo Durand, o arquétipo, sim, é a representação do Shem. Arquétipos, aí ele se baseia principalmente em Jung, né? A definição dele de arquétipo. Arquétipos são imagens universais, para ele, não é? São imagens universais que se encontram em todas as culturas. Por exemplo, não é? O arquétipo da mãe, o arquétipo do herói, e assim vai, vários arquétipos que são imagens presentes em todas as culturas. Porém, né, esses são universais porque quando eu falo de mãe, toda cultura tem mãe. Agora, se eu quero saber que cara essa mãe tem, aí eu tenho que passar para o plano do símbolo. O símbolo vai ser a representação de um arquétipo, e cada arquétipo é representado a nível simbólico de maneira bem diferente em cada cultura, em cada grupo social. A gente estava relendo no meu grupo essa semana o Jean de Vignot, e o Jean de Vignot dá ênfase no que ele chama de niche, que são pequenos grupos dentro da sociedade que, de repente, têm novas ideias. E essas ideias vão crescendo. Então, esses símbolos já são modificados por esses pequenos grupos, não é? É um arquétipo representado de maneira diferente. No início, quando eu cheguei no Recife, me faziam muito essa questão, né, quando eu apresentava meu trabalho. Diziam, como é que você vai trabalhar com o arquétipo que é universal se você quer estudar a cultura do Recife? Aí eu tinha que explicar. O arquétipo é simultaneamente, e aí é uma noção difícil para a gente que tem a cabeça positivista, não é? O arquétipo é simultaneamente universal e específico. Difícil de entender para certas pessoas. Bem, eu estou falando com vocês me pagam e se quiserem interromper, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade. Então, esse conjunto de Shem, arquétipo e símbolo, eles todos juntos é que vão constituir o mito. E o mito, muito ao contrário do que tenta dizer a política atual, o mito não é uma pessoa, o mito é um relato. É um relato que funda a cultura. O mitológico sabe bem disso, né? Mas, em todo caso, pode ter alguém de fora que não saiba. Então, toda a cultura é baseada, é apoiada em mitos. A cultura ocidental que levantou o nariz para dizer, não, nós somos científicos, como se a ciência não fosse um mito. O mito é um relato, e o Durand vai dizer o que diferencia o mito do conto é que no mito, no relato mítico, a gente acredita, a gente tem fé. Enquanto que no conto, não, a gente sabe que é uma história. E, hoje em dia, não é, a gente tem fé no que nos diz a ciência. Diz, olha, nesse teu copo d'água aí tem não sei quantas bactérias. A gente, tá. A gente tem fé, porque nunca viu, né? Então, o relato científico funciona como o relato mítico, ele funda a cultura. A gente se organiza em função desse discurso. Para quem acha que não, eu sempre dizia para os meus alunos, alguns de vocês já devem ter ouvido falar,
por que que nós estamos aqui numa sala de aula com 40 graus e todo mundo está vestido. Tem motivo a não ser mítico, né? Temos que usar roupa porque o mito diz, né, que toda nudez será castigada, é isso? Enfim, podemos depois debater sobre o assunto. Então, o mito é um conjunto de xeres, arquétipos, símbolos, que tem uma dinâmica própria e que organiza toda e qualquer cultura. Na teoria do Durand. Né? Eu não estou aqui dizendo que é a verdade, não. Estou dizendo a teoria do Gilbert Durand. Pode passar. Aqui eu botei uma imagenzinha para a gente aliviar, né? Então, os arquétipos, assim como os deuses, dançam, né? Os arquétipos, e é isso que é importante, é que muitas vezes presta confusão, muita gente acha que é o arquétipo, já que arquétipo é uma coisa estática, antiga, lá para trás. Não, os arquétipos são extremamente dinâmicos. Eles se transformam todos os dias. E a gente vê isso na produção simbólica, na produção artística, e etc. Cada artista que representa um arquétipo, ele vai dar a esse arquétipo uma nova dinâmica. Então, os arquétipos são como fermentos, vamos dizer assim, da imaginação. Né? Eles estão sempre se modificando. Aqui são, evidentemente, eu coloquei lá os orixás, né? São os orixás. Sabem que eu trabalho muito, né? Sempre tive grande interesse sobre a simbologia, a mitologia das religiões afro-brasileiras. Tanto é que a gente publicou até um livrinho, né, sobre o imaginário afro-brasileiro, africano e afro-brasileiro. Bem, vamos adiante. Pode passar. Então, em artes, a mita-análise, não é? Aí vocês estão vendo, aborda a presença dos mitos que orientam e moldam uma época e um contexto sociocultural. Aí vem a história do sujeito, né, que é uma outra grande discussão, descrevendo o sujeito espaço-temporal do imaginário. A crítica dos mitos e a análise dos mitos são propostas metodológicas que operacionalizam os elementos que sustentam sua teoria. Isso foi o que respondeu o grupo Arte, Cultura e Imaginação sobre a importância do estudo do imaginário do Durand. Não é? Para eles, que é um grupo relacionado à arte, não é? A mita-análise tem essa abordagem da qual eles precisam para abordar a dimensão artística. Pode passar. Essa imagem eu gosto muito porque sabem que a antropologia mostra, não é? As noções de tempo e espaço. São as noções básicas de cada cultura. Tempo e espaço definem as noções que a gente tem do que é tempo e espaço. Definem toda a organização social e todo o nosso cotidiano. Então, vocês sabem que para a cultura ocidental, por exemplo, o tempo é uma linha reta, que vai daqui para ali, do começo e vai para o fim. Não é? E em outras culturas, o tempo é circular. Ele termina e recomeça, é um tempo cíclico. E, dentro da mitologia iorubá, o tempo é essa árvore aí maravilhosa. Vocês estão vendo, é um baobá. Não é? Ele é a representação do tempo e ele é mesmo um orixá, ele tem espiritualidade. Essa árvore tem espiritualidade. Hoje está sendo muito debatido, né? A questão do... Será se o vegetal tem consciência de alguma coisa? Será se o vegetal tem espiritualidade?
Imagine, essas árvores vivem, umas vivem mais de 1000 anos, né? Imagina a quantidade de experiência de vida que elas não têm. Então, a imagem do tempo. Então, aqui é um bom exemplo. Né? Você tem a imagem do tempo, aí você vai para o arquétipo tempo, aí você vai para o Sherman, que é a passagem, a dinâmica e etc., até chegar ao mito, a partir dos mitemas, e ver qual é o mito que está atrás dessa expressão artística. No caso, a expressão artística natural, vamos dizer assim, né? Da natureza. Podemos passar. Eu estou falando muito rápido, gente. Oi? Não está falando rápido, estamos acompanhando bem. Tá certo. Então, outra coisa que os grupos relevaram foram as funções do imaginário. E em vários momentos, em vários livros dele, não é, o Gilbert Durand coloca que essa questão das funções do imaginário, que são funções, em geral, de equilibração. Eu estava discutindo ontem isso no meu grupo, não é? A questão da equilibração do... É difícil explicar assim rápido, porque o Durand coloca 3 estruturas do imaginário, no egóico, místico e sintético. E o sintético apoia a valorização da vida no diálogo. Enquanto o egóico valoriza o herói, o místico valoriza o aconchego e o feminino, o sintético valoriza o diálogo entre as diferenças. E, através dessas estruturas, ele exerce funções. No imaginário tem funções. Então, esse grupo aqui, que é o grupo Literatura, História e Imaginação, não é? Diz, eu cito, e sublinhamos a função teofânica dos símbolos, cujo lema é, na afirmação de Durand, que o pensamento simbólico nos permite redescobrir o poder natural de mediação do eterno no temporal ou da transcendência na imanência, para a nossa reabilitação gnoseológica. Diante do processo de fragmentação do conhecimento humano pelo qual estamos passando, então, é a importância dessa função, né? Que a gente pode retomar depois. Então, tem várias funções de reequilibração permitidas pelo imaginário. Pode. E, lógico, no trajeto antropológico, é o grande, a pedra inicial da teoria sobre o imaginário, o trajeto antropológico, que é, vou explicar assim em algumas palavras, nessas 3 estruturas que eu acabei de dizer, não é, que o Durand define, a gente, no início dos estudos, a gente chega todo feliz, não é? Aprendeu a teoria do Durand, chega lá e diz, professor, consegui, ó, o grupo que eu estou estudando é heróico. Aí dizia, então pode começar a trabalhar. Por quê? Porque o importante, diz o Durand, é o trajeto antropológico, não é você colocar uma etiqueta se o grupo que você estuda, ou se o livro que você estuda, se a obra de arte que você estuda, se ela é heróica, mística ou sintética. O objetivo não é colocar uma etiqueta, o objetivo é compreender a dinâmica que está por baixo dessa representação. E essa dinâmica é o trajeto antropológico. É o incessante intercâmbio, não é? Aí vocês podem pegar em todo canto a definição, o incessante intercâmbio entre a pessoa e o meio cósmico e social. Esse intercâmbio é que faz
aparecer, né? E faz surgir as imagens nas artes e no cotidiano. Então, diz aqui, né, o estudo das estruturas antropológicas do imaginário no aprofundamento dos regimes da imagem. Esses regimes são diurno e o noturno, são as luzes fortes e o humus fecundantes que dão vida aos percursos antropológicos do grupo. Né? Foi bem colocado. Ao grupo CIMNE, né? De investigação, que tem como grande mestre os sábios e fantásticos ensinamentos de Gilbert Durand. Aí isso eu gostei, não é? Fantásticos ensinamentos do Gilbert Durand. Então, bem entusiasmado esse grupo, né? Cultura, imaginário e memória, narrativa e educação. Então, vamos lá, próximo. Aí eu trouxe a imagem de um trajeto, pelo menos, né? A gente vê como a arte tem trajetos aí à vontade, representados pelos artistas. E, nesse caso aqui, se a gente fosse fazer uma mitocrítica, teria muito o que dizer, né? Porque eu vejo só para a mitocrítica, todo detalhezinho, os mínimos detalhes são significativos. A gente não pode passar, por exemplo, numa imagem como essa, ter um caminho, mas o caminho é dividido ao meio. O que isso significa? Por que ele vai dar num local que o caminho não continua? A árvore, que tipo de árvore é? O que ela significa dentro da cultura? De onde é o artista? E por aí vai. Agora, é um trabalho de muita paciência, viu? Não é como dentro de um trabalho mais positivista, que você coloca uma equação A mais B igual a C, não. Aí você tem que estar atento, tem que ter sensibilidade, tem que ter abertura, tem que ter muita coisa. Mas vamos adiante. Pode passar. A bacia semântica, não é outro ponto que foi ressaltado pelos grupos. A bacia semântica é uma proposta do Durand, que, como diz aqui, não é, que alude à bacia hidrográfica e que é extremamente importante. Por quê? Veja bem, a tese do Durand são as estruturas antropológicas do imaginário. Aí colocaram ele logo na pasta dos estruturalistas. Mas não é. Durand justamente faz uma crítica ao estruturalismo. E qual é essa crítica? Ele diz o seguinte: a proposta metodológica do Roger Bastide, consiste em você... Não é Roger Bastide. Daqui a pouco falo. Então, consiste em você ver quais são os elementos que compõem a sociedade e você estabelecer qual a relação de um com o outro. Não é? Tem as estruturas antropológicas da sociedade, não é? De como é que são feitos, por exemplo, os intercâmbios de mulheres, de casamento, etc. Mas o que diz o Durand é esse tipo de estudo, né, dos estruturalistas, ele consegue perceber uma situação estática. Ele não dá conta da dinâmica, justamente do movimento, justamente do trajeto antropológico. Então, ele propõe essa ideia de bacia semântica, porque ele vai dizer o seguinte: você tem uma situação social, no momento X. Nessa situação social, você tem uma porção de grupinhos, para cá, para lá, não é? Que não estão de acordo. E que vão, esses grupinhos, entre si, fazer novas imagens, produzir novas imagens, criar novas imagens,
que estão como é, em situação de diferença, se a gente pode dizer assim, não é, com o status quo. Bom, esses grupinhos vão crescendo, diz o Durand, né? Formam um córregozinho. Ele diz que esse procedimento são 6 etapas, que eu não vou aqui discriminar. E eles vão engrossando até formar uma nova bacia semântica. Isto é, aí ele dá grandes exemplos históricos, como o romantismo, etc., que, durante um tempo, são bacias semânticas que valorizaram certos aspectos da vida, do sentido da vida, que depois se gastam, né? E aparecem novos. Ele diz que a bacia semântica dura mais ou menos 130 anos. E aí a gente pode citar como o modernismo, né? A modernidade, em que os grandes valores eram o trabalho, a seriedade, a consciência, o uno, né? Toda a ciência positivista, que procurava grandes aspectos comuns, enfim, uma porção, e toda a proposta positivista do sujeito que devia ser objetivo, né, na abordagem dos seus estudos. Ora, hoje em dia, a objetividade já se chegou à conclusão que não existe, não é? E todos esses valores na pós-modernidade, e aí o Michel Maffezoli trabalhou bastante sobre isso, né? Os valores da pós-modernidade vão, ao contrário, ser a festa, a identidade dupla, tripla, ou não sei quanto, a pluralidade, etc., etc. Então, muda-se de bacia semântica. E o grupo aqui diz aqui, não é, a bacia semântica, aludindo à bacia hidrográfica formada por um rio principal e seus afluentes em um conjunto dinâmico, é isso que é importante, que é um conjunto dinâmico de rios, permite vislumbrar o extravasamento líquido através da imagem e sua força simbólica. Surge uma situação hipotética em que, na fissura das estruturas, o consciente e o inconsciente, o dia e a noite, fluem pela cultura, tornando o nosso tempo também este lugar de fluxo e transbordamento. O grupo é o Laje Criart. Então, grande importância para se entender a dinâmica de um grupo social, essa questão da bacia semântica. E vamos, próximo. Aí eu tentei trazer a imagem de uma bacia semântica para vocês, mas realmente não é nada boa, né? Que era para mostrar os pequenos riachos, né? Onde vão se juntar meia dúzia de pessoas para fazer novos símbolos que o grupo social maior vai aceitar, vai achar que é significativo, e então vai se engrossando o rio até formar a bacia semântica. Mas vamos lá. Assim, outra questão que foi levantada pelos grupos é a lógica simbólica. Isso é muito importante. Espera aí, deixa eu tomar um gole de água aqui. As questões de lógica, né, durante muito tempo, a colocação feita pelo Ocidente é que existia uma única lógica, que era a lógica deles, claro. Hoje em dia se sabe que as lógicas são muitas, né? Variam de uma cultura para outra, e principalmente elas variam segundo os mitos de base da cultura. E uma dessas lógicas, que não é a lógica aristotélica, é a lógica simbólica. Então,
vou ler aqui o que o grupo falou, para depois a gente comentar. A aglutinação significativa de símbolos obedece a uma lógica, a dos símbolos, como variantes de um mesmo tema, apresentando graus de tensão entre eles. A constelação de símbolos é tratada neurobiologicamente, ou seja, como uma resposta ao dilema da morte por meio de registros reflexológicos. Isso é todo o início da teoria do Durand. Durand vai dizer que a estrutura do imaginário e a simbologia correspondem a reflexos básicos do ser humano, que são a postura ereta, não é? A deglutição, que é a primeira coisa que a criança faz, que é deglutir, e... Espera aí que eu me perdi. Então... Bem, daqui a pouco eu reencontro. Então, são esses reflexos de base. Sim, o outro reflexo de base que é a copulação, que corresponde à rítmica, não é? Da natureza. Então, esses elementos de base, esses reflexos, é que estão na base da representação simbólica. Agora, cuidado, porque ele não estabelece uma relação de causa e efeito, não, né? Ele diz que existe uma estreita concomitância entre os gestos do corpo e as representações simbólicas. Uma estreita concomitância não é uma relação de causa e efeito. Então, a construção do cogito corporal opera em gênese recíproca entre o corpo e a alma. Isso é o grupo de Araraquara, Corpo e Realidade Imaginária. Bem, tem muita coisa a dizer, né? A próxima, a gente está no final do PowerPoint, né? A lógica simbólica é essa, né? Ondas em movimento, então levam para a imagem dos cabelos ondulantes, né? E leva a imagem do feminino e da água feminina. Né? É toda uma corrente que se enquadra, que se encadeia de imagens que têm significados simbólicos que têm a ver uma imagem com a outra. A água é feminina praticamente em todas as culturas, né? Por que a água é feminina? Aí é a lógica simbólica que entra o Bachelard, né? Eu sempre conto essa história. O Bachelard mostrava e questionava essa história da ciência ser neutra, né? A ciência está acima das crenças, etc. Ele colocava no quadro uma equação química que dizia assim que um ácido ataca uma base. Reação química, não é? Beleza. Só que, por que é um ácido masculino que ataca uma base feminina? Por que não é um ácido e uma base reagem juntos, por exemplo? Por que não é expresso dessa forma? Então, por debaixo de uma fórmula de química, existe toda uma compreensão simbólica do universo. Quer dizer, o macho é ativo, a mulher é passiva. Isso na nossa cultura, em outras não, né? Dentro da cultura africana, dentro da cultura iorubá, a mulher é tão ativa quanto o homem, não tem essa ideia. Então vocês veem como é que os mitos de base aparecem, né, numa equação química. É bem interessante isso. Bem, a próxima. Então, aplicações práticas
levantaram também essa questão nos grupos, e é uma questão que sempre me fazem, né? Cansativa, aliás. Que você vai estudar o imaginário, a gente está cheio de problemas práticos para resolver. Ah, é? Tá certo. Acontece que todas essas questões práticas têm a ver, não é, com os mitos de base. Por exemplo, se a gente, como são distribuídos os bens produzidos por uma sociedade, veja bem que quando a gente tem um mito de base que valoriza a esmola, vamos dizer, valoriza, como é que se diz? Sinônimo aí de esmola, enfim. Caridade, isso. Se eu tenho um mito de origem que valoriza a caridade, obrigatoriamente ela se refere a uma sociedade onde tem ricos e pobres. Se não tivesse pobres, ia fazer caridade com quem? Não é? Então, vocês veem que a organização da sociedade, a organização da vida prática, tem lá por debaixo, como sempre, o mito. Então, existem aplicações práticas da teoria, como as que descrevem Martin Chiberras. Martin Chiberras, que é lá do sul da França, que escreveu um livro sobre as práticas do imaginário, e onde ela faz um levantamento a respeito. A Michelle Jacquet-Montreuil, em relação à educação, ela fez trabalhos muito importantes, não é? Eu estou um pouco confusa porque eu expliquei essas coisas ontem. Eu não sei se eu já disse agora para vocês ou não, mas vou dizer, se eu já disse, paciência. Então, a Michelle Jacquet-Montreuil, ela era chamada aqui na França para resolver problemas de classes de alunos em que havia muita violência. E havia muita violência porque grande parte era árabe, né, das imigrações, e tinha os franceses, e existiam todos os preconceitos, e eles brigavam pra caramba. Eu contei já isso para vocês agora, não? Não? Não contou, Não. não contou, pode falar. Posso falar? Então, eles chamavam a Michelle fazia o seguinte, reunia os alunos da classe na hora do recreio e dizia: vamos fazer uma brincadeira hoje, vamos desenhar uma mandala. Eu explicava para eles o que era, e os alunos todos desenhavam a mandala. Aí mostravam para os outros e tal. Dizia: agora vamos escrever uma história sobre a mandala. Cada um de vocês diga uma frase do que é que representa esse desenho. E ela foi colocando no quadro. Histórias assim que, se a gente lê a tese dela, chora, né? Mas... e então, o que aconteceu? Os alunos descobriram que eles tinham os mesmos problemas de entendimento com os pais, problema de briga com os irmãos, problema de violência em sala de aula, problema de não sei o quê. A partir do momento que eles tiveram consciência que eles tinham os mesmos problemas e que esses problemas podiam virar arte, acabou o conflito. Né? Então, veja, as aplicações práticas do imaginário podem ser muitas, né? E muito concretas. Se o professor tiver preparo e, em sala de aula, conseguir equilibrar as estruturas do imaginário, as 3 estruturas, tem muitos livros, né? Tem o Felipe Araújo, Alberto Felipe Araújo, de Braga, que trabalha muito sobre a questão de imaginário e educação. Teve todo o grupo do CICE, na USP, que trabalhou muito sobre imaginário e educação. Né? Maria Cecília Sanches Teixeira, o
José Carlos de Paula Carvalho. Tem muita literatura a respeito, né, da utilização das teorias do imaginário em educação. Mas que eu dizia aqui assim. E aí falar do meu próprio grupo de pesquisa, né, que continua existindo desde 74 e que, através das pesquisas e encontros semanais, nossos encontros não são encontros puramente acadêmicos. Eu penso que o Mitologos também não é, Laudelina? A gente tem profissionais, tem artistas que participam. Então, a troca tem toda a questão da enfermagem, né? A Rosane Nitschke, lá do sul do Brasil, ela tem todo um trabalho de enfermagem com imaginário. Tem muita coisa publicada também. Tem a questão das pessoas idosas. Tem a Altair Macedo Laude, de Brasília, que fez muitos estudos de como adaptar o espaço para pessoas idosas a partir do imaginário delas. E, para isso, ela aplicou até 9, esse teste de 9 elementos. Pronto. Tem mais? Eu termino. Tem mais slide? Ah, sim, isso é o livro da Martina Giberassi. Eu não sei se tem em português. Eu acho que não. Que são sobre as práticas do imaginário. Pode passar. Ah, esqueci, ainda tem o teatro, sim, claro. Então, esse nosso grupo de Recife também é requisitado como orientador teatral. Tem o grupo Poste, quem é de Recife conhece, né? Que é um grupo de arte negra, e eles vieram para o núcleo do imaginário justamente para entender que mitos corriam, porque eles queriam transformar um poema de um autor africano em peça de teatro, em representação. E eles queriam ver quais eram os temas, porque como eles são de teatro e são bailarinos também, eles queriam compreender profundamente os gestos que podiam compor o palco, né? E esses gestos, muitos eram da cultura africana, e quando quiseram fazer essa transformação de um poema numa peça de teatro, vieram, então, para a questão do imaginário, procurar quais eram os símbolos, os arquétipos, os temas que estavam em presença e quais eram os mitos ali representados. E a coreografia decorreu disso, né? Pronto, que mais? Ah, essa é a representação do grupo, Ombela. O grupo se chamou Poste Soluções Luminosas. E essa é a representação de Ombela, onde eu fui consultora para a peça. E mais? Ah, então, o Michel Maffezolina. Michel Maffezolini foi orientando também do Gilbert Durand, né? E nos conhecemos desde a faculdade. Então, Michel Maffezolini, no prefácio da Fé do Sapateiro, que é um livro do Gilbert Durand, né, escreve: a posição do antropólogo, tal como Gilbert Durand a concebe, revela-se neste ponto próxima da do sapateiro, porque, coletando com fervor os fragmentos da memória coletiva, ele é capaz de ancorar a sua confiança na vocação eterna da alma humana em algo que não seja uma simples profissão de fé. Na verdade, ele vai dizer: o sapateiro faz o quê? Ele coloca uma peça dura, não é? Que vai pisar o chão, que vai evitar a dor, etc.,
e ele põe a abóbada, não é? O céu, com toda a parte da fantástica transcendental, como diz o Durand. Acho que terminou, né? Isso é a fé do sapateiro? Não sei. Eu não enxergo. Ah, fantástica transcendental. Falou. Faltou falar. Então, a proposta que está no fim do livro As Estruturas Antropológicas do Imaginário. O Durand pede para que se faça uma fantástica transcendental. E a citação é dele, não é? A retórica compreende a lógica aristotélica como um lugar-departamento e que, longe de serem paralelas, a retórica transborda da estreiteza lógica por uma quantidade de processos bastardos da fantástica. O que o Durand chama de fantástica é tudo que o ser humano cria como significado. É o conjunto dos símbolos, arquétipos, Hermes, né? É uma fantástica, tudo aquilo que ultrapassa um concreto básico. É o que ultrapassa a sola do sapato, vamos dizer assim. E é disso que nos ocupamos todos, né, através do imaginário. Agora acho que acabou. Acabou? Ah, ainda tem isso. Ah, sim, isso são os grupos citados. Mas aí é só para vocês verem, né? Pode passar as 3 páginas. Tem mais uma, né? Pronto. Se alguém quiser depois saber quais são os grupos. E pronto. Falei muito. Minha professora Daniela, a gente agradece a sua exposição. Agora eu vou perguntar para a Carla, né, que está acompanhando aí no chat, se temos comentários, perguntas, contribuições aqui para o debate. E depois a gente abre para participação também, né, de todas e todos presentes, com questões e contribuições também aqui para a nossa manhã de formação, certo? Carla? Bom, por enquanto, Osaías, as pessoas estão apenas agradecendo, né? Luzia falou, é uma excelente apresentação, muito bom poder te ouvir, obrigada pela partilha do conhecimento. Ela disse também que estava com dificuldades na rede, mas agradece assim também pela oportunidade de ouvir Daniela Rocha Pita, grande autoridade no campo do imaginário, e Luciana Mesquita, ela fez alguns destaques das falas de Daniele. Então, ela destacou: mito não é uma pessoa, é um relato. E também destacou arquétipos como deuses dançam. E, no geral, é isso, né? Ana Laudelina, ela diz, professora Daniele, conseguiste trazer-nos em tão pouco tempo o que tem sido o mais significativo para os estudos do imaginário no Brasil. Excelente. Obrigada pela generosidade da partilha. Então, por enquanto é isso, não tem nenhuma pergunta, Osaías, apenas os agradecimentos e alguns destaques da apresentação de Daniel. Obrigado, Carla. Bom, gente, nós temos aí até mais ou menos o meio-dia para a gente aproveitar esse momento com a professora Daniele. E aí o espaço está aberto, né, para quem quiser fazer comentários, questões, dúvidas, esclarecimentos. O espaço da partilha está aberto. Quem quiser falar. Bom, enquanto o pessoal vai
vai se organizando, a professora Daniela, pôs a seguinte pergunta no chat. Eita, Carla, estou invadindo aqui um pouquinho o chat, viu? Fica à vontade, Osaí. A professora Ana coloca assim: dentro das aplicações práticas, como analisaria a situação política do Brasil hoje a partir da mitocrítica? Pronto. Pronto, professor. Olha, isso aí, essa questão eu já me coloquei bastante, viu? E é uma coisa, eu tive uma orientanda que, na época das eleições, quando os candidatos eram Collor e Lula, ela fez uma mitocrítica do discurso dos dois. Então, o discurso do Collor era nitidamente o discurso heróico. Eu sou o esportista, eu sou forte, eu sou o melhor, e eu vou vencer todos os problemas do Brasil, eu vou ganhar, eu vou... Toda vamos dizer, o vocabulário utilizado, não é, a nível do herói, seja ele no esporte ou em qualquer outro plano. Enquanto que o discurso do Lula era um discurso de proteção. De proteção, vamos fazer juntos, vamos amenizar as diferenças, não é? Que é um discurso que o Duran chamaria de noturno, e vamos procurar enriquecer, que é juntos, não é? Que é um objetivo de a riqueza sendo como o ouro, uma coisa preciosa. Enfim, o vocabulário utilizado pela propaganda dos dois era extremamente diferente. E hoje o que mudou? Não mudou nada, que o discurso do atual presidente é o mesmo que era do Collor. Só que o Collor não tinha tanta fake news, né? Mas ainda não estava no ponto o sistema fake news. Mas, enfim. Então, o que se vê, como eu disse em um certo momento aí na minha fala, dentro de uma sociedade, de uma cultura ou de uma pessoa, você tem vários aspectos, não é? Que estão ali presentes, uns aparentes, outros latentes, etc. Então, segundo o que é valorizado pela sociedade, um lado aparece e o outro lado aparece. Durante muito tempo no Brasil, o mito de base era que o Brasil era um país do diálogo, que era um país que não tinha racismo, né? As pessoas tinham compreensão umas com as outras, tinha uma idealização, né? De Sérgio Buarque de Holanda, etc., do Gilberto Freire, uma idealização, vamos dizer, das relações sociais brasileiras, mostrando o aspecto de homem cordial, né? Que era o que se dizia. E não é que esse homem cordial deixou de existir, não. Só que, na presente conjuntura, não é? Os valores mudaram para os valores heróicos. Vamos separar, dividir, vencer, ser herói. E aí, a grande parte da população cai fora. Não é contemplada, né? Porque herói só tem 1, 2, 3. Não é, todo mundo não é herói, não. E essa passagem de um regime que era noturno, na concepção do Duran, não é? De tentativa de harmonia, para um regime diurno, segundo Duran sempre, não é? Que é um regime heróico, de ganhar, de vencer, etc., fez aparecer o aspecto do povo brasileiro que a gente está vendo agora, não é? Não saberia nem como dizer, o aspecto
O que se valorizou neste momento, o que se valoriza é a divisão, a separação. Tanto é que famílias estão separadas, a divisão entre amigos, entre família, entre grupos, não é? Porque tem que se defender um grupo contra o outro. Isso é tipicamente estrutura heróica do imaginário. A gente divide, separa e, se puder, elimina o que é diferente. A gente mudou de regime do imaginário, um pouco na marra, né, através da tecnologia. Mas agora eu vou pedir para vocês aí 2 minutinhos de debate. Já chego. Tem aqui algumas perguntas no chat, Carla. Aí a gente pode, quando a professora voltar, retomar a partir dessas questões. Osaías? Oi, Orivaldo. Ai, dá licença, eu estou com um problema aqui em casa com técnicos que chegaram bem justamente agora para consertar a internet, e aí eu fiquei só pelo 4G, mas eu queria aproveitar então, porque se de repente eu perder a conexão, enquanto você está dando esse intervalo, só lembrar que o próximo ML Debates é semana que vem, tá? Já é na sexta-feira, dia 26, às 4 da tarde, e vamos ter a presença do professor Enzo Patti, lá da Universidade de Pádua, universidade que ano que vem estará completando 800 anos de existência, e o professor Enzo Patti é uma das grandes autoridades em estudos da religião no mundo, um dos grandes nomes, e ele vai falar sobre essa questão da participação das igrejas nas manifestações, nas opções de extrema-direita que a gente está vendo no Brasil, e que não é unicamente do Brasil. Então, a gente vai ter um olhar externo acerca desse fenômeno, né? E vai ser um evento muito, muito interessante, e queremos convidar todos para participar. O Mitos Logos tem a linha do imaginário e tem a linha das parcerias do conhecimento, que abordam especificamente o fenômeno religioso. Então, a gente sempre troca, né? Tem um ML Debates do imaginário, um ML Debates das parcerias do conhecimento. Na semana que vem será das parcerias do conhecimento, e todos estão convidadíssimos para participar, convidadíssimos. Professora Daniela, eu estou dando um avisozinho aqui do Mitos Logos, pegando uma carona, e aproveito também para agradecer imensamente pela sua exposição, essa capacidade de sintetizar, historiar, colocar a questão do imaginário dentro da história, como ela foi sendo construída, e o papel que a senhora teve e os pesquisadores brasileiros. Foi uma coisa maravilhosa. Muitíssimo obrigado, professor. Foi uma grande contribuição para nossos estudos. Mas o Osaías tem algumas perguntas que foram levantadas no grupo e vai passar para a senhora. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também. Valeu, Orivaldo. Eu vou trazer aqui uma pergunta agora da professora Luciana, que também é uma parceira nossa do Mitos Logos. Ela pergunta, professora, se a senhora puder falar mais sobre a lógica simbólica e as aplicações práticas, fiquei bem interessada. Certo. Bem, a lógica simbólica diz respeito, por exemplo, eu acho que a melhor maneira de explicar é dar exemplos, não é? Tem grandes... o Bachelard vai dizer que os elementos da natureza são os hormônios da imaginação. Então, você tem grandes imagens, obviamente universais, porque são da natureza. Você tem o Sol, você tem a Lua, tem a vegetação, etc. E o Durand vai dizer que os símbolos eles se aglutinam em torno
desses grandes símbolos, desses grandes núcleos simbólicos, eles se aglutinam e formam constelações de imagens. Por exemplo, aí tudo que diz respeito ao Sol, aí vai ser a claridade, não é? Então, vocês têm, por exemplo, as armas, tudo que vocês podem imaginar de elementos ligados com o Sol, com a clareza. O Durand tem dentro das estruturas antropológicas, tem um capítulo inteiro onde ele vai falar do regime diurno da imagem, que é esse que separa e divide, não é? E para que se faça divisões, a gente tem que conhecer o inimigo, não é? Tem que conhecer qual é a diferença. E para conhecer a diferença, você tem que enxergar, por isso chama regime diurno da imagem. Então, todas as imagens que o Durand vai colocar, por exemplo, ele põe os grandes exemplos, mas põe também os exemplos do cotidiano. Por exemplo, o sabão em pó, eles vão colocar lá que ele lava até a alma. Você usa o sabão em pó e você fica com a sua alma branca. E a alma branca, não é o quê? Dentro da nossa mitologia, é a alma boa, né? A alma clara, a alma... O que o ocidental, que é de estrutura heróica do imaginário, na grande maioria dos casos, o que valoriza são as coisas que vêm de cima, que são claras, que clareiam a vida cotidiana. Deus não é veste branco, não é isso? Nas representações, Deus não aparece de preto, não. Então, tem essa ideia de que a claridade é um valor, um grande valor. Essa claridade é juntada à imagem do Sol e a todas as imagens que reproduzem a clareza solar. Isso é uma lógica simbólica, não é? Eu ponho junto coisas que aparentemente, vamos dizer, no nível utilitário, não estariam juntas, mas eu ponho juntas porque elas pertencem à mesma constelação de imagens. Não sei se deu para entender. Tem mais alguns comentários aqui, né? Catiúcia fala, obrigada, professora Daniela, excelente exposição, muitas reflexões para a pesquisa. Também Josenildo Brúcio, parabéns, professora Daniela Rocha Pita, pela belíssima palestra, sempre encantadora, o FMA presente. Obrigada. E tem aqui uma pergunta também de Valtenci Oliveira. Na imagem do tempo, a senhora considerou a possibilidade dos vegetais terem espiritualidade. Como podemos perceber e usar essa proposta numa pesquisa socioambiental? Sou Valtenci, mestrando em Ciências Sociais, orientando do professor Ivaldo Lopes. Veja só, se tem a impressão, dentro de uma visão bem positivista, que eu olho para uma árvore, eu estou vendo a mesma coisa que você. Eu e você estamos olhando para uma árvore e estamos vendo a mesma coisa. Ora, não estamos, não. Por quê? Porque, segundo a minha formação e a tua formação, né, a árvore pode ser um objeto, a árvore pode ser um ser vivo, a árvore pode ser um orixá, a árvore tem aspectos que se diversificam terrivelmente, pois ela pode estar cheia de galhos secos, ou ela pode estar frondosa, ou ela pode estar... Tudo isso tem significado. Tudo isso tem significado. Então, imagine que duas pessoas que olham para uma árvore não veem a mesma coisa. Não veem? Porque elas veem através... diz o Durand, toda a natureza culturalizada. Você não pode separar
natureza e cultura. Toda a natureza é culturalizada porque a gente vê a natureza através da nossa cultura. Tanto é que vocês veem a diferença de uma arte japonesa, por exemplo, para uma arte africana, obviamente, né, as representações não são as mesmas. Se elas forem representar a mesma árvore, dois artistas, um japonês e um africano, de uma cultura qualquer africana, for representar a mesma árvore, certamente eles não vão representar a mesma coisa. Né? Então, que se a gente já parte do princípio, né, que toda a natureza é culturalizada, o que será da essência de um vegetal? A gente hoje não sabe. Tem aparecido uma atrás da outra publicações que dizem, né, que a raiz das árvores, as raízes se comunicam, se complementam, que uma raiz passa energia para outra planta. Eu absolutamente não sei dizer se isso tem alguma comprovação científica e até que ponto tem, mas, de qualquer maneira, são ideias que aparecem, e o que nos interessa para nós no imaginário é que essas ideias estejam aí vigorando. Tem um monte de gente achando, não é, que a natureza é viva e, quem sabe, até consciente. Bom, que é viva, isso aí não faz dúvida nenhuma. Né? Já que a Terra é viva, tem gente que duvida. Tem gente que até acha que ela é plana. Mas, né, a Terra, evidentemente, é viva, porque senão não haveria vida nela. Como é essa vida? Aí são outras tantas. E o nosso imaginário tem pano para as mangas para ver. A gente tem outra pergunta de Luciana aqui, e ela diz assim: estaríamos de volta na titanomaquia, torço pelos deuses. O que é? Não entendi, não. Estaríamos de volta na titanomaquia. Eu acho que foi mais um comentário. Luciana, você gostaria de falar? Essa pergunta só fazia sentido naquele contexto político, quando a professora Daniele estava falando sobre os heróis. E eu vou um pouco mais atrás, eu vou lá nos titãs. Eu estou achando que a gente está numa luta com os titãs, essas grandes multinacionais, os grandes poderes, né, a oligarquia. Então, eu fiz essa brincadeira. Será que a gente está na titanomaquia? Né? Essa luta foi uma guerra dos titãs contra os olimpianos de 10 anos. Pois. E os titãs perderam a guerra e eles estão hoje lá no mais profundo do mundo subterrâneo, que é onde eles devem estar mesmo. Pois esperemos que você tenha razão, viu? E que a gente ganhe desses titãs destruidores de tudo que eles veem pela frente. Faço votos. O problema é que a gente, para isso, tem que tomar uma atitude heróica, né? E a gente que é de ciências humanas, do imaginário, tem mais tendência a querer paz, tranquilidade, harmonia. É quase que uma violência para a gente ter que lutar, mas não tem outro jeito, não. As titânidas não foram para a guerra, só os titãs. Mas hoje em dia acho que tem que ser todo mundo mesmo. Bom, temos uma pergunta aqui de Ângelo Felipe Castro Varela. Professora, grato pela brilhante e grandiosa exposição. Teria uma pergunta. Você disse que Dilhan tem bastante receptividade aqui, daí penso como o imaginário é mais forte ainda como força de produção social e cultural, como vejo hoje com as fake news.
fartamente utilizadas pela extrema-direita nas redes sociais, que levaram à ascensão política de Bolsonaro. Como podemos enxergar as imagens de morte e violência presentes nas fake news numa ótica da meta-análise? Ixi, isso vai longe, hein? Olha, veja só, o pessoal que fabrica as fake news não são pessoas inocentes, não, viu? Elas têm muito boa formação e certamente em mitologia. Não é porque a gente tem conhecimentos que a gente usa os conhecimentos do bem, né? A gente usa esses conhecimentos onde cada um acha que deve usar. Então, certamente, quem produz esse imaginário, porque aí é uma questão de manipulação do imaginário, né? O Duran diz, no certo modo, que quem tem poder sobre as imagens tem o poder em si, não é? Porque você, tendo as imagens, você podendo manipular as imagens, você faz o que você quiser. E o que a gente tem é uma máquina de manipulação aí, de imagens, não é? Que é feita por pessoas que entendem muito bem de mitologia, de sociologia, etc. Porque são bem feitas nas fake news, tanto é que milhões de pessoas acreditam. E acreditam por quê? Porque utilizaram para fazer essas fake news elementos simbólicos e míticos que existem dentro da sociedade. Só que esses elementos míticos podem ser valorizados ou desvalorizados. E, no caso, a manipulação é valorizar os aspectos que vão favorecer fulaninho ou ciclaninho, em vez de favorecer a todos. Né? Seria isso? Luciano Pessoa, bom dia, professora Daniele. Queria agradecer imensamente a sua exposição e também saber se, dentro das possibilidades, seria possível acompanhar o seu grupo às terças-feiras. Muito obrigado. Sim, claro, o grupo é aberto, quem quiser entrar, entra, tem que fazer contato com Vitória Amaral, da UFPE, que atualmente é a coordenadora do Núcleo de Estudo sobre o Imaginário. Vitória Amaral, no Centro de Artes e Comunicação, da UFPE. É só se inscrever e participar. Toda terça-feira, de 2 às 4. Obrigado. Bom, a professora Ana Laudelina diz assim: a senhora tocou um tema que é muito caro aos estudantes que estão fazendo seus trabalhos de dissertação, teses e etc. Poderia desenvolver um pouco a crítica de Durkheim, mostrando que a ciência também é mito? Olha, eu teria que lembrar em que momentos ele fala. Tem um livro de Durkheim que eu acho que seria de grande proveito, que como é? Tradição. Eita, olha só, viu a idade. Sumiu da minha cabeça. É da editora Trop. Bem, eu posso colocar depois a Ciência do Homem e Tradição, chegou o título. Ciência do Homem e Tradição, do Gilbert Durand. Tem em português, e eu acho que aí ele desenvolve bastante essa questão. Porque, nesse pequeno exemplo do Bachelard, né, dá para ver, mas em tantos outros exemplos de ciência tem estudos que foram feitos, mas eu não os conheço. Mas tem estudos, tem mitocríticas, foram feitas mitocríticas do texto científico. E é bem interessante ver quais são os mitos que estão lá trabalhando. Porque quando a ciência resolve procurar alguma coisa, ela já é tendenciosa, né? A questão da objetividade há muito tempo né, há mais de 60 anos que ninguém mais toca nesse assunto, porque é impossível.
E em ciências ditas exatas, quando a gente define o objeto de estudo, a gente já está tomando posições. A gente já está colocando para fora a nossa sensibilidade e a mitologia local, por mais que não queira. Tanto é que você pode ter uma ciência que procura, como procurava durante o positivismo, procura a verdade. Não é? Era esse o objetivo da ciência. Hoje em dia não é mais. A ciência, vai dizer o pessoal do imaginário, a ciência é o resultado do diálogo entre eu e você. Não tem objeto de estudo. Não é? Tem duas pessoas que dialogam e desse diálogo vão surgir novas imagens. E o objetivo da ciência é fazer surgir essas novas imagens. Não é verdade nenhuma, porque amanhã já não é. Certo? Vocês estão de acordo? Pela etimologia grega, a verdade é aquilo que aparece, né? Uhum. É aquilo que aparece. As aparições. Aí, pela etimologia, estaria mais de acordo com a definição que eu dei agora, né? O que aparece é o resultado de um diálogo. Enquanto que no positivismo a verdade era única, né? Bom, então acabaram as perguntas aqui, e aí acho que é importante deixar em aberto se alguém quiser perguntar oralmente também, não é? Ou fazer algum comentário. Josenildo. Bom dia a todos, né? Eu, na verdade, não quero fazer nenhuma pergunta, mas não poderia deixar de passar a oportunidade de relatar a minha felicidade de ter participado dessa palestra da professora Daniele Perim Rocha Pinto, por toda uma história, né? Todo um histórico de estudos com o imaginário, que começa aqui no Maranhão, com meu orientador, o professor João de Deus Vieira Barros, a quem ela já conhece. Manda um abraço a ele. Um abraço para ele. Mando sim, professor. Acabei de comunicar aqui no WhatsApp, né? Ele faz parte do meu grupo de pesquisa e do laboratório que a gente está desenvolvendo aqui no Maranhão, que é o Laboratório de Estudos do Imaginário, o qual o professor Osaías Batista, estou aqui nesse evento hoje, graças ao convite do professor Osaías Batista, já ministrou uma live para a gente também, né? Estamos aí numa sequência de lives, e esse ano de centenário, né? Comemoração de centenário do nascimento de Johann, tem sido muito importante para quem estuda imaginário. Professora Ana Laudelina, um prazer imenso conhecê-la pela primeira vez, pessoalmente. Já ouvi falar muito, né, do seu trabalho, das suas pesquisas. Então, logo também enviaria um convite para fazer conosco aí uma live, a professora Daniele também. E era só para parabenizar a professora Daniele, sempre lendo as suas obras, né? Está citada na minha dissertação de mestrado, tese de doutorado. E é uma grande satisfação dividir esse momento aqui com você. Então, era só para parabenizar pela palestra. Então, obrigada. Todo mundo entendeu a bacia semântica? Eu pensei que todo mundo fosse gritar. Que história é essa? Mas eu não sei se a maioria daqueles que nos ouvem já conhecem a teoria do Dirand. Acho que sim, né? Ana Laudelina. Professora, a sua fala deixou um gostinho de quero mais. Deu vontade, acho que, como o Luciano, deu vontade, assim, de, vez ou outra, poder novamente ouvi-la, né, e acompanhar seus estudos, enfim, é muito bom saber que nós tivemos no Brasil a oportunidade de tê-la por aqui, né, abrindo os caminhos para esses estudos, e hoje o Brasil ser um país que está à frente também nos estudos do imaginário, né?
No caso do bachelor, a senhora falou do Durand, mas no caso do bachelor também acontece o mesmo, me parece. Segundo a Marli Bulcão, os tipos do bachelardismo, né, da imaginação bachelardiana, a fenomenologia bachelardiana, ele é tão forte no Brasil quanto na França. Então, é bom saber, né, que pessoas como você abrem esses caminhos e possibilitam, né, que a gente consiga trabalhar, né, de uma forma mais aberta, né, dentro da academia. Muito obrigado, professora, pela sua vida. Obrigada também. Era sempre uma satisfação muito grande do tempo em que eu dava aula, de ver, principalmente os estudos de graduação, os estudantes de graduação, chegar a dizer, professora, até que, enfim, a gente achou um lugar onde respirar nessa universidade. Isso dá uma satisfação danada, né? Porque aquela coisa positivista realmente não satisfazia muito os estudantes, não. Quem mais? Tá dando uma olhada aqui no chat para ver se a gente tem mais alguma pergunta final, que o tempo a gente está se esgotando. Se a gente não tem mais nenhuma pergunta, tem aqui um comentário, né, da Francesca Catiúcia. Ela põe, não conheço a teoria, professora, ainda, mas deu para ter um norte através da sua exposição. Bom, aí fica nesse gostinho de quero mais, né? Como colocou a Ana aí pra gente. Para quem não conhece, é bom começar por um livrinho do Durand, que é o Imaginário, porque começar pelas estruturas é difícil, é pesado. Ou então pelo meu livrinho, que é a Iniciação à Teoria do Imaginário, que é uma vulgarização. Aí dá para compreender mais facilmente depois a leitura do Durand. Eu coloco no prefácio, é um aperitivo. Depois que tomar o aperitivo, pode ler o Durand, que fica mais fácil. Bom, então, se nós não temos mais nenhuma questão ou comentário, eu acho que a gente pode ficar por aqui. E talvez a Ana Laudelina queira falar um pouco do Mitologos, não? Da proposta do Mitologos. Bom, não. O Divaldo, que é o professor e o coordenador, professora. Sim, já falei um pouquinho, o Mitos Logos se uniu, nós surgimos em 2009, a nosso objetivo era estudar religião, mito e espiritualidade. Depois, a vinda da professora Ana Laudelina para o nosso grupo, começou a abrir a necessidade de nos aprofundarmos no estudo do imaginário. E, posteriormente, quando pensamos uma reformulação, um restart do grupo, a gente dividiu agora, né? Bem, não é uma boa palavra dividir, mas a gente concentrou em dois eixos teóricos ou de abordagens, que é o imaginário, uma, e a outra, que nós chamamos as parcerias do conhecimento, em tentativas de aproximação do pesquisador com o campo, né? Então é isso, nós temos esses dois eixos sempre trabalhando e dialogando e realizando eventos conjuntos. Estamos iniciando uma parceria muito profícua com a Portugal, começamos com a professora Ana Laudelina e os cafés literários que são feitos na Quinta dos Girassóis, com a professora Elsa, e a partir desse núcleo, aliás, eu queria dizer a todo mundo que no próximo sábado, às 14h30,
teremos aqui o nosso próximo café literário. Todos estão convidados. Se quiserem, se não tiverem acesso às informações, por favor, entre em contato com qualquer um de nós, a gente manda o link. Então, próximo, na sexta-feira, antes ainda, teremos uma reunião do grupo, do eixo de estudos das parcerias do conhecimento, às 14 horas também. Então, quem quiser participar é aberto. E eu já falei do próximo ML Debates, na semana que vem, com o professor Enzo Patti, da Universidade de Pádua. Então, são bastante coisas acontecendo. Enquanto todos que quiserem participar, são muitíssimo bem-vindos. Tá bom? Muito obrigado, parabéns a Osarias, Carla, Ana Laudelina, pela realização desse ML Debates. Muito obrigado, professora Daniele, por nos brindar com essa riqueza tão grande nesta manhã nossa, nesta tarde sua, e que outros momentos como esse possam se repetir. Como disse Ana, deixou um gostinho de quero mais muito grande em todos nós. Então é isso, Isaías. Muito obrigado, viu? Bom, gente, muito obrigado. Mais uma vez a gente reitera os agradecimentos à professora Daniele, e que a gente possa nos aprofundar nos estudos e nas reflexões imaginárias. Muito obrigado, professora. Obrigado para todas e todos presentes. Obrigada a todos vocês também. Tchau.